Agora, se você for olhar o jogo de sábado, eu pedi pra você botar o hino, porque eu acho que se você pegar o elenco do Corinthians, eu não sei quantos sabem cantar o hino do Corinthians inteiro. Eu acho que se você fizer uma prova, eu não sei se todos sabem cantar o hino do Corinthians sobre isso? inteiro. Nossa, mas... Porque É sobre isso? De ver um primeiro tempo e um tempo e... vai, 15 minutos aí... você pega a escalação do Corinthians, cara... O time totalmente reconhecível, cara. Você não reconhecia o Corinthians no Clássico. Eu, por exemplo, né, a gente tem alguns indícios, não sei o que vocês pensam. O cara começa com Félix Torres, na lateral direita. Isso é um atestado do quê? Maná não serve, concordam? Sim. Você prefere um zagueiro do que um lateral direito imediato. Um zagueiro que não é bom nem na função dele. Sim, que é reserva na função dele pro Kaká e pro Gustavo Henrique, ou pro André Ramalho. Você já carimba, Maná não serve. E você tem o Fagner emprestado pro Cruzeiro. Uma hora o Ferreirinha deu Olha como o você Ferreirinha vai entortou o Maná no final do jogo. Então, cara. você vai emendando erro. Deu Nada pena. contra o moleque, nada Deu contra o moleque. pena do Maná, hein? Nada contra o Maná, não é culpa dele, assim como é o Guinegão. Aí você tem um Guinegão, ou seja, atestado, não serve o Hector. E você tem o Raul emprestado. Então você vai empilhando coisas. Cadê o Tchoca, que foi titular no começo do ano? O Tchoca não Você serve não tem mais? o Coronado também pra dividir essa função com o Garro de alguma forma, O né? cara que servia pra ser o titular do Corinthians no começo do ano não serve mais. O Hector não serve. Então você tem que... O Hector hoje, no ataque do Corinthians, ele é a quinta opção. Porque você tá falando de, Memphis, Yuri Alberto, Romero, Guinegão, e aí vem o Hector Hernandes. Guinegão não tem culpa. Eu vi gente falando, não, mas porque o Bidon, porque o Guinegão, porque o Maná, esses caras não têm culpa. Eles não são exclusivamente culpados. O que a gente viu sábado foi um time que jogou como se fosse uma final, e aí, PDV, eu acho que você foi cirúrgico nessa. Ah, mas comemorou depois. É lógico. Você comemora, é contra um rival. Você amassa seu adversário. Exato. O Corinthians é um rival importante do São Paulo. E o São Paulo precisava da vitória. Eu acho que Em tira-se casa. muito disso de que o Primeira São Paulo não vitória. precisava ganhar. O São Paulo precisava. Entendeu? Você comemora, natural. Isso diz mais do que, porque o Corinthians... Não tem nada a ver. Você toma uma massa... O Memphis Depay, gente, aí outra coisa que eu discordo. Mas você tira o jogador que tem um investimento de milhões. É um jogador decisivo. Não tava jogando nada. Tem que tirar mesmo. O cara não pode jogar. Não tava jogando. Não está jogando bola. Não foi pago o bônus. Gente, o salário tá em dia. O bônus realmente não foi pago. Mas o de ninguém, né? Mas você tem que... De ninguém foi pago, Gabi. Você tem que ter o bom senso. Todo mundo tem o seu tamanho, mas você olha pro lado, então é assim. Se na quarta-feira ele tirar o José Martínez no intervalo, o Martínez também pode ficar no intervalo e ir embora mais cedo. Ele pode ir embora mais cedo ou não? É porque o Depay tem... Eu, sinceramente, tô achando que acabou, tá? Corinthians e Depay não tem, assim, a relação não está... A entrega não em campo. Eu não sei se ele quer continuar jogando no Corinthians, sinceramente. Eu não sei se vê o Fugazi, sabe? Aquele todo oba-oba, rapper, música, pega a pilha, coloca nome de cara no meio da música. Vocês sabem do que eu tô falando? Pô, o cara começa... Aí, isso não tem nada a ver com o trabalho que ele faz com comunidade, tá, gente? Isso aí a gente sabe, super bacana, super legal. Não tô falando sobre isso. Tentou conhecer o Timão, mas ia em quebrada, que a gente já falou, pô, que legal, o cara tá tentando respirar o que é o futebol brasileiro, o que é o Corinthians. Mas pra mim, acabou. É um relacionamento que, sabe, deu aquela paixão, durou 4 meses. De verão só. Paixão de intercâmbio, sabe, Gabi? Gente, não. Exemplo. Eu não sei não, viu? Eu acho que esse relacionamento aí acabou, cara. Assim, eu não acho que o Memphis esteja um desastre no campo, como muita gente vê. Ontem, por exemplo, o jogo tava 0-0 e ele encontrou o passe pro Romero, que poderia ser o do 1-0 do Corinthians. O Romero que falhou. E eu acho que hoje eu atribuo muito mais o problema do Corinthians ao Dorival não conseguir fazer o time jogar do que ao jogador como o Memphis Depay. Que a gente pode contestar a atitude, não acho legal a atitude, mas eu atribuo muito mais ao técnico que não faz o time jogar. Não dá. Sabe por quê? Sabe por que não dá? Quando a gente vê, e com todo o respeito aqui, eu não consigo ver o Mirassol meter 3-0 no Santos com jogadores que se você pegar no 11 contra 11, contra muito time aí, do Mirassol vai ter um titular. Mas o trabalho do Guanais. Ok, beleza. Sim, o trabalho do técnico é importante, determinante. Mas quando você vê um clássico como foi de Corinthians e São Paulo, desculpa, o técnico não tem que correr pelo jogador. Os caras não correram em campo. O São Paulo amassou o Corinthians em vontade de jogo. O Corinthians tá sem rumo, cara. E aí, nesse ponto, eu acho que o Corinthians hoje é um time, um elenco que os caras não entenderam ainda o que é Corinthians. Você tem ali um Romero que lembra
Pô, mas sabe esses mais caras ou há menos. 2, 3 meses foram campeões paulistas. Não, era um time Verdade. que tinha ataque e não tinha defesa. Era o problema do Ramon Dias. Agora não tem nada. Agora não tem defesa, agora não tem ataque. A gente depende, por exemplo, de analisar, obviamente, né, situações e contextos. No começo do ano é um time que foi campeão paulista, você tem razão. Não é tirar o mérito do campeão, de forma alguma. Não, mas é tirar o esses mérito caras do Corinthians. entenderam o que é Corinthians. Eles entenderam. O Corinthians foi campeão tendo um elenco bem inferior ao do Palmeiras. Venceu um rival que poderia ser tetracampeão. Então, assim... Então eles esqueceram que é Corinthians. Eu sinto que a questão política atrapalha o ambiente do Corinthians. Verdade. E o Dorival Júnior é um técnico que não segura o Rojão como Ramon e Emiliano seguravam. Nesse sentido, eu acho que o Dorival ele se mete onde ele não deveria pela segunda vez em pouco tempo, porque ele pegou a seleção brasileira. Aí eu entendo o Dorival que nenhum treinador negaria a seleção, mas ele pegou aquela seleção com o Edinaldo na Berlinda, ele topou e aí foi fritado, né? Foi fritado. Sim. Tá acontecendo a mesma coisa com o Dorival no Corinthians, a mesma coisa. Ele também chega num ambiente completamente conturbado, o cara que contratou ele não tá mais lá, o Augusto Melo não tá mais lá. Então, assim, os dirigentes que estão lá podem pensar em outros treinadores, como devem estar pensando, e o Dorival não é capaz de virar essa chave que o Ramon e o Emiliano conseguiram dentro de um campeonato paulista. Acho então, que ele tá inseguro também de fazer o trabalho? O Dorival está com os dias contados no Corinthians, não deu liga. O Dorival não tem esse perfil, ainda mais por conta do momento político que o Corinthians está passando. Então, eu vejo que a única forma do Corinthians fazer uma revolução hoje, se tratando de futebol, é mandar o Dorival... Eu não faço lobby pra treinador, não. Não tenho contato com ninguém. Essa é uma opinião. O Corinthians deveria mandar o Dorival embora e tentar contratar o Vojvoda, que é capaz de causar uma revolução no vestiário. Aí eu pergunto a você, tá? A gente fala muito aqui sobre sequência de trabalho, sobre, enfim, deixar o técnico no cargo. Mas às vezes não dá. Eu sei, quem o contratou não foi o Stabile, você tem razão. Sim. E vou além. O Dorival era plano B, pelo jeito. A gente ainda não tem claro, mas... Era o Tite o plano A. Os caras fecharam com o Tite. Isso, bem lembrado. Os caras fecharam o Tite. Não era o plano A nem do cara que contratou ele. Imagina do que não contratou. Pô, a gente tá vendo, inclusive, os melhores momentos aqui. Pô, o segundo gol de São Paulo, a bola que o Félix Torres tira, é falta de azar também, é falta de sorte também, né? Enfim, mas eu não consigo... Uma coisa que não me desce, e aí eu entendo você, ô Milhós, quando você fala, o cara não tá fazendo o jogador performar. Qual é o nome do técnico? O Guanais. Né? Sim. Não quero fazer atribuição de quem é melhor, mas você tem Guanais e Dorival. Pô, o Dorival ganhou título. Enfim. Cara, o Dorival não consegue fazer o Corinthians jogar? Sabe? Esses caras que estão aí no timão não conseguem correr mais. Eles não Eu não enxergo ele como esse cara nem de tática, parte tática. Tipo assim, não enxerga, ele e nem a parte emocional. É você pegar, por exemplo, o Dorival seria o Lucas do São Paulo vestir a camisa do Palmeiras, assim. Não tem nada a ver, tipo isso. Mas eu cheguei a falar isso desde o começo, cara. É que eu torci e acreditei que o Dorival podia dar certo implementando um esquema diferente no Corinthians. Eu lembro que a gente ficou junto nesse ponto. Mas a gente falou, não tem muita cara. Eu também, eu lembro disso. Tá Não é a cara do Corinthians. Comentava muito que o Dorival, ele mudou alguns jogadores de posição. Inclusive o Alisson, que tá no São Paulo, a gente viu como ele jogava antes do Dorival Júnior chegar. E é o Dorival quem muda ele de posição, coloca ele ali pra fazer um volante, e aí ele começa a performar melhor no São Paulo. E o Bruno tá falando sobre essa questão do Dorival, a gente falou isso inúmeras vezes quando ele foi contratado, que não tinha nada a ver com a identidade do Corinthians, que o Corinthians tem uma identidade própria de jogar desde a sua fundação. Tipo o Tite no Palmeiras. Não combina, não dá match, entendeu? De fato, não deu match também, o Tite no Palmeiras. Então, o Corinthians, ele tem a sua forma e o Dorival Júnior precisa encontrar essa melhor maneira de jogar, porque é pior o trabalho do Dorival do que o do Ramon. E o do Ramon já era muito ruim. Então você vê que é uma coisa muito piorada. E o torcedor vai cobrar na quinta-feira, e na nota eles dizem que é uma cobrança tanto pelo que acontece politicamente no clube, que acaba interferindo na parte no campo, né? Que a gente sabe, os jogadores já falaram sobre isso. Contra o líder. Vai ser na quinta-feira esse protesto. Sim, então você pode ter um protesto contra a política do clube, mudança de estatuto e pedindo um treinador novo, porque o Dorival pode cair na quarta-feira, dependendo do que acontecer. Porque a gente tá vendo que o Cruzeiro tá jogando de uma forma muito leve. Ontem contra a Juventude parece que eles estavam jogando sozinhos. E coletivamente, né? Exatamente. Que o PDV, lembra da sua frase, natural, PDV, que a gente superestima. Sim, é o natural, mas de treinador, eu acho que... pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. O do Dorival, por exemplo, o Galo, o trabalho do Cuca é bom?
Não. Horrível. Não é Não. bom. Cara, você pega o Hulk, quarentão. É esse o ponto que eu quero dizer. Mas é isso, você O vai Hulk- ficar dependendo de uma Exato, falta na mas entrada não, da área não, o tempo todo? Mas Não- é esse o ponto. O Hulk, ele é o líder do Galo. Pô, o cara fez 2 gols, quase 3. É o cara que chama a responsa, é o cara... Você não tem isso no Corinthians, você entendeu? No Corinthians você não tem. O cara... o técnico, então... Ou tudo é o problema do técnico, ou a fórmula mágica é do técnico. Eu não sei se o São Paulo... Qual é o próximo jogo de São Paulo? Juventude, Não sei quinta. se... é Lá em Caxias. em Caxias. Eu não sei se o São Paulo, por exemplo, não vai perder de 2-1 pro Juventude. Pode e aí, perder. a gente vai chegar e vai falar, nossa, porque eu não sei até que nível o trampo do Hernan Crespo, isso num clássico, não é tão determinante pro São Paulo ganhar ainda. A gente não consegue mensurar. Às vezes foi na base da vontade, a gente não... Ou no protesto, a torcida foi lá conversar Você um dia entendeu? antes.